Saudações em Cristo Jesus aí a todos do Facebook, também do YouTube. Que a santa paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus, desta feita no livro de 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. A você que está chegando agora no meu Facebook, na nossa página, quero dar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus e dizer que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade, recebido solicitações de amizade, é para este fim. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a santa palavra de Deus. Somente leitura, não tem pregação. Para que você que tenha curiosidade de querer saber as coisas que estão escritas ou não na palavra de Deus, mas você não consegue ler a Bíblia sozinho, você pega a Bíblia, lê, não entende, pega a Bíblia, começa a ler, dá sono, larga para lá. Então, para que você possa, juntamente conosco, ler a santa palavra de Deus, para saber as coisas que nela estão ou não estão escritas, certo? Portanto, eu quero estender o meu convite a toda a família católica, a toda a família espírita, aos livres pensadores, a você que não professa nenhum credo religioso, a que você venha ler a Santa Bíblia conosco, até mesmo você que é ateu, que não acredita em Deus, mas você ama o conhecimento, você tem a curiosidade, quer saber. Vem ler a Bíblia conosco, irmãos evangélicos, de todas as denominações. Vamos ler a santa palavra de Deus, porque Jesus nos disse em São João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, são elas que de mim testificam, disse Jesus. Ou seja, a vida eterna está escondida nas páginas da santa palavra do Senhor nosso Deus, da poderosa palavra do Senhor nosso Deus, palavra que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Certo? Vamos ler a Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 1 em diante. Portanto, pega a sua santa Bíblia, coloca um bom dicionário da língua portuguesa do lado, ora ao Senhor Jesus e fala: Senhor Jesus, eu vou ler a tua palavra, me dá entendimento, me dá compreensão das coisas que estão escritas na tua palavra, eu quero saber, Senhor, me faz saber. E o Senhor Jesus, Ele vai enviar do céu entendimento tal qual você vai ficar maravilhado. Você nunca imaginou que seria capaz de compreender assim. Vamos ler a Bíblia? O título da leitura: Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. Depois disto, Ezequias enviou por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastantes sacerdotes e o povo se não tinha ajuntado em Jerusalém. E foi isto reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizessem passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan,
para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas da mão do rei e dos seus príncipes por todo o Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam e ficaram da mão dos reis da Assíria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como o vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de nós. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. Aleluia! E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Versículo 15 novamente. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes espargiam o sangue, tomando-o da mão dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas tinham cargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinham purificado, contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom... versículo 18 novamente.
porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor, Deus, o Deus de seus pais, ainda não... versículo 19 novamente. Que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia com instrumentos fortemente retinentes ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor. E comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, e os levitas, toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes, os levitas, se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação aos céus. Aleluia! Capítulo 31. E acabando tudo isto, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Ezequias regula as turmas dos sacerdotes e levitas. Versículo 2. Capítulo 31, versículo 2. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério. Aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde,
e para os holocaustos dos sábados e das luas novas, e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, que dessem a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que este dito se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto e azeite, e mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus. E fizeram muitos montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. E ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas. E tinha cargo disto Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo. E Jeiel, e Azarias, e Naate, e Azael, e Jerimote, e Josabade, e Eliel, e Ismaquias, e Maate, e Benaia, eram superintendentes debaixo da mão de Conanias, e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias e de Azarias, maioral da casa de Deus. E Coré, filho de Imna, o levita, porteiro da banda do Oriente, tinha cargo das ofertas voluntárias de Deus para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Éden, e Miniamin, e Jesua, e Semaías, Amorias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes. Além dos que estavam contados pelas genealogias dos varões da idade de 3 anos, e daí para cima, a todos os que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia no seu dia, pelo seu ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas. E os que estavam contados pelas genealogias dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas da idade de 20 anos e daí para cima nas suas guardas, segundo as suas turmas. Como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças, suas mulheres e seus filhos e suas filhas, por toda a congregação.
porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão havia sacerdotes nos campos dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade, homens que foram contados pelos seus nomes, para distribuírem as porções, e a todo o varão entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados pelas genealogias entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos para buscar a seu Deus, com todo o seu coração, o fez e prosperou. Aleluia! Glória a Deus! Até aí, a leitura da Santa Palavra de Deus. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, né? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus Todo-Poderoso, e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santo Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus de Israel, eu te agradeço, ó Senhor, por mais esta oportunidade, meu Deus, que tu nos concedes, Senhor, pela tua santa misericórdia, de estarmos aqui na tua presença, diante dos nossos seguidores, no Facebook e do YouTube. Eu te agradeço pela tua santa palavra, que foi lida, meu Deus, e eu te agradeço por cada vida, cada coração, Senhor, que está acompanhando conosco a leitura da tua palavra. Senhor Jesus, faze com que esta palavra, Senhor, habite abundantemente em nossas vidas, em nossos corações, e em toda a nossa maneira de viver, de proceder, de falar, que nós tenhamos memória, Senhor, da tua santa palavra, para guardar as nossas almas, para guardar os nossos pés, para guardar a nossa boca, a nossa língua, de pecar contra o Senhor, meu Deus. Assim nos faça o teu Santo Espírito lembrar, Senhor, das coisas que temos lido na tua palavra. Cobre a nossa vida com teu sangue, Senhor Jesus. Lava assim as nossas almas e perdoa todos os nossos pecados. Sejam por pensamentos, palavras, por obras, meu Deus. Porque somos pecadores. Somos fracos e falhos, meu Deus. Somos nada diante de ti. Por isso pedimos a tua misericórdia para a nossa vida, para a nossa fraca pessoa. Abençoe assim o Senhor aos nossos lares, às nossas famílias, curando todas as nossas enfermidades, mesmo as enfermidades incuráveis pela medicina e pelos recursos humanos, meu Deus. Mesmo, Senhor, aquelas enfermidades ocultas que ainda não se manifestarem, arranca com a tua mão poderosa, meu Deus, pelo teu poder glorioso. Restabelece a saúde desta pessoa que está lendo a tua palavra conosco, de seus familiares, de suas casas, de suas famílias. Senhor, abençoe assim as nossas famílias, meu Deus, as nossas casas, a nossa parentela de perto, de longe, as suas respectivas casas, curando, trazendo libertação, meu Deus, libertando dos vícios da bebida alcoólica, dos tóxicos, das drogas, libertando da prostituição, do adultério, das fornicações, libertando, meu Deus, dos jogos de azar, dos jogos de rede, dos jogos de internet,
da tela do computador, da tela do celular. Liberta as nossas almas pelo sangue poderoso de Jesus, meu Deus. O Senhor nos diz na tua palavra que tudo que nós pedir ao Senhor em oração, crendo, nós receberemos. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, assim nos abençoe o Senhor. Prepara as nossas almas, meu Deus, as nossas vidas, em verdadeira justiça e santidade, para encontrar com teu santo Filho Jesus, nas nuvens do céu, com poder e grande glória, naquele grande e glorioso dia do Senhor. Meu Deus e meu Pai, guarda as nossas almas durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada sobre a face desta terra que é tão curta, meu Deus. Passa tão rápido, Senhor, e nós não nos apercebemos, meu Deus, que o tempo tem passado. Senhor da glória, guarda assim as nossas almas, livra-nos de todo mal, de todo perigo, de toda tentação. Livra-nos, Senhor, do pecado que tão de perto nos rodeia, do pecado que tão de perto se nos apresenta. Guarda as nossas almas, meu Deus, nos livres do mal. É o que nós te pedimos com fé, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus amado, Jesus querido. Muito obrigado, meu Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eis aí mais uma etapa da nossa tarefa, da nossa jornada. Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando a leitura da palavra de Deus. A vocês que estão lendo a palavra de Deus conosco desde o vídeo número 1. Que o Senhor Deus abençoe. Pode ter certeza que o Senhor Deus tem uma bênção muito grande preparada para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. A todos vocês que estão acompanhando a leitura da palavra de Deus, desde o vídeo primeiro, o capítulo 1 do Evangelho de Mateus até aqui. E a vocês que chegaram posteriormente, que não leram a palavra de Deus desde o início do Novo Testamento conosco, mas que vocês propuserem em seus corações também perseverar e ler toda esta palavra. O Senhor Deus vai abençoar a vocês também em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que estão lendo a Bíblia conosco. Que esta palavra possa ficar guardada nas tábuas de carne do nosso coração. Volte aqui na minha linha do tempo. Assim como este vídeo, todos os anteriores estão aqui, na minha linha do tempo. Para que você possa ler e reler a palavra de Deus quantas vezes você julgar necessário. Fiquem com Deus, que o Senhor Jesus vos abençoe a todos.